Clássico freudiano, a cura se dá pela palavra. Tu tem que falar sobre as coisas que te incomodam. E tu pode falar sobre as coisas que te incomodam sem reclamar, sem ser julgador, sem apontar o dedo, porque isso sim não ajuda ninguém. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam bem-vindos a mais uma Red Hot Chili Mondays, onde toda segunda-feira tem vídeo de Chili Peppers no canal e My Friends foi a vencedora da enquete, né? Essa eu já sabia que ia vencer, é uma música muito pedida, o pessoal gosta demais desse som, então aí quando a gente fizer a próxima volta nesse círculo, né, nessa investigação circular de traduções das músicas do Chili Peppers, quando a gente voltar para esse disco, talvez a gente pegue alguma coisa mais obscura, né? Eu acho que o pessoal também tem uma parte aí do pessoal que quer ver músicas mais obscuras além dos hits, mas, né, são os hits que movimentam e fazem o canal andar. Mas vamos lá, vamos continuar então a nossa investigação. Antes da gente começar a falar da música de hoje, eu só gostaria de falar sobre um tema que começou a me incomodar. E quando alguma coisa me incomoda, eu prefiro, né, como um bom psicólogo e como um bom paciente de psicologia, eu prefiro externalizar. Se a gente não fala, a gente deixa as coisas dentro de nós e elas nos prejudicam. Eu recentemente voltei para a faculdade, né, meu semestre recomeçou e eu notei o quanto os meus colegas foram contaminados por ideologias e o pior de tudo, o quanto os professores forçam, enfatizam e, né, forçam goela abaixo essas coisas modernas que nem sempre estão corretas. É recente demais pra gente saber a veracidade dessas coisas, mas as pessoas forçam nas outras como se fosse a mais pura verdade. Então isso aí me incomoda demais. E a minha dica, né? Vocês sabem exatamente o que eu tô falando de hoje em dia, né? Não é segredo nenhum. Acho que quem assiste o canal também sabe a minha posição, apesar de eu não gostar de deixar muito claro, mas as pessoas sabem muito bem o que eu penso, né? Eu acredito em equilíbrio. Então quando eu vejo que uma ideologia forte demais quer ser forçada nas pessoas, isso não me agrada. E não me interessa qual lado ela venha, porque eu acho que a pessoa tem que fazer o quê? O lema do canal, tirar suas próprias conclusões. E aí o que acontece? O jovem, né? Falando aí de inglês, falando de psicologia, falando de música, né? A música tem o espírito anárquico, tem o espírito rebelde, isso nasce com o jovem, isso faz parte dessa etapa de desenvolvimento da pessoa mais jovem, né? Por que as bandas criaram seus maiores clássicos e hits quando eles tinham 20 e poucos anos? Porque eles ainda estavam fomentando, eles ainda tinham esse fervor anárquico, esse fervor revolucionário dentro de si, mas eles transformavam isso em música, e é por isso que a gente tem grandes hits feitos por pessoas muito jovens, porque essa é a etapa, isso é natural, isso é saudável, mas hoje em dia o jovem não tem esse impulso criativo e ele só está sendo fomentado a reclamar. E aí o que acontece? Tu pode pagar um psicólogo 10, 20 anos para sentar lá na cadeira e reclamar para ele da tua vida, mas em algum momento tu vai ter que agir, tu vai ter que fazer ação, tu vai ter que fazer algo para melhorar e mudar a tua vida. Isso não está sendo ensinado hoje em dia. Então, para a pessoa que assiste o canal e é jovem, né, tá procurando o seu lugar no mundo, ou a pessoa que já é mais velha e tem jovens na família, a experiência que eu vou relatar, eu acho e acredito fielmente, porque eu vivi isso, e eu acredito que seja uma maneira de burlar essas armadilhas que podem aí pegar os jovens de surpresa. Eu vejo pela minha faculdade que eles caem direitinho, né? Eles não conseguem ainda, e faz parte da idade, eles não conseguem ler esses avisos de que talvez essas ideologias, essas coisas que são forçadas como bondade, não são tão boas assim. E aí eu te pergunto, né? Mas Eduardo, o que a gente pode fazer, né? E essa é a grande pergunta. O que nós podemos fazer? Essas reivindicações, essa choradeira, como eu gosto de falar hoje em dia, eles reclamam, essas reclamações, choradeiras, reivindicações são para coisas muito além do nosso controle, né? Reclamam do sistema econômico, reclamam da família nuclear, reclamam das tradições que foram herdadas de gerações e mais gerações, né? Coisas de séculos que já existem na história da humanidade, e tudo isso entra em ataque, é reclamado, é reivindicado e precisa ser revisto e reformulado. Beleza, vamos rever e reformular. Quem vai fazer isso? A gente não vê ninguém dessas pessoas que reclamam fazendo isso, porque elas não têm controle sobre isso. São coisas muito grandes, de magnitude muito imensa, e reclamar não vai ajudar a mudar isso. O que a gente pode fazer? Por isso que eu acredito no poder do indivíduo, por isso que eu não vou ser um psicólogo social. O coletivo só parte e só cresce porque existe um indivíduo. E a ideia do indivíduo é o seguinte, agora vem a dica pro jovem, pra pessoa que tem jovens na família. Tu tem que te desenvolver. É tu, é você, é dentro de ti. Aprende uma língua nova, aprende a tocar um instrumento, pratica um esporte, te ingressa num assunto que te interesse. Essas coisas tu pode fazer e criar e cultivar cultura e coisas dentro de ti que vão te fazer crescer como pessoa, como indivíduo. Se tu só ficar repetindo as coisas que os outros querem que tu fale, nada nunca anda. Tanto é que ontem, né?
Ontem eu tive uma aula de quase 2 horas. A professora reclamando do sistema e reclamando do sistema, aceita, né? Aí na hora de receber o salário da faculdade privada, não tem problema nenhum, né? Mas reclama do sistema econômico. Reclama do sistema econômico. E aí um sábio colega meu, né, levantou a mão para perguntar para a professora, e é obviamente que eu fico quieto nessas aulas, né? Não quero me manifestar. Aí um sábio colega meu pergunta para a professora, mas professora, o que a gente faz quanto a isso? E aí o que ela diz? Não sei. Então é só reclamação, é só isso que estão passando para o jovem. A ideia de reclamar, a ideia de reivindicar, mas nada é feito quanto a isso. Então a minha dica para vocês aqui, fugir do assunto um pouco que é o inglês, mas tem a ver com esse desenvolvimento, essa etapa da vida que a gente está. E às vezes a gente sente essa revolta interna, mas essa revolta ela pode ser transformada em criatividade. A revolta pode ser transformada em coisas construtivas. Ficar reclamando não constrói nada e não ajuda ninguém. Então se essa dica aqui pode ser escutada, se escutou esse vídeo até agora e ainda não pulou para a letra, que a gente já vai falar num segundinho, te desenvolve, te preocupa contigo. Não é egoísta querer ser uma pessoa melhor. Egoísmo é tu gastar o tempo e o dinheiro dos outros reclamando de coisas que estão fora do teu controle. Vamos falar da música de hoje, My Friends. Aqui é muito interessante porque ela também tem a ver com o que eu falei na introdução, né? O Anthony é um cara que ele tem os seus problemas, tem seus traumas, tem coisas que afetam ele, mas ele não tem problema nenhum em expor isso, externalizar. Mas não é só no sentido de reclamar, como eu falei na introdução, né? Ele faz algo criativo e construtivo com as coisas que ele cria. Ele criou o som, então ele já expôs a sua ideia, aquilo que incomodava ele internamente, de uma maneira criativa. Ele transformou aquilo que incomodava em algo que a gente pode aproveitar. Então já tem aí o quê? Uma reconstrução. Ele foi útil, ele serviu aos outros no momento em que ele transformou a sua dor em poesia. Olha só que coisa bela, que coisa excelente, né? Que belo exemplo que eu tenho para dar das coisas que eu falei na introdução. E aí o que a gente tem aqui também é uma coisa que é muito boa, que é essa coragem do Anthony. Ele é um cara que ele fala dos problemas do Chili Peppers nas letras das músicas, mas não de um modo acusativo, que é o que a gente vê hoje em dia, né? Então aí, ó, essa música de hoje tá fazendo mais sentido com o que eu falei do que parece. Ele não tá acusando os membros da banda nas suas letras, né? Ele não tá sendo um cara dando alfinetadas, ele não tá sendo um cara que só levanta o problema e não traz a solução. Geralmente ele traz em modo de reflexão. Ele consegue mostrar para os membros da banda que seja lá qual for o acontecimento, aquilo tá magoando ele. Ou a situação, a gente já viu várias letras dele que ele fala isso, né? A situação atual que a banda estava incomodando ele. E aí ele faz uma música. E no momento que essas pessoas estão tocando uma música que fala da situação em que elas se encontram, elas também podem refletir sobre isso. Viu como é bom quando tu tem uma ideia, uma coragem e uma vontade criativa de fazer com que as pessoas melhores, todo mundo acaba se beneficiando. Então a música de hoje também tem muito a ver com isso que eu falei na introdução. Te desenvolve, ajuda os outros e perde menos tempo caindo em ideologias e reclamações, porque isso aí não vai te levar a nada e tu só vai ficar aí participando de um grupo de pessoas que não se desenvolvem. E aí o que acontece? Quem se desenvolve se destaca e as pessoas que reclamam vão continuar reclamando. E aí elas continuam reclamando daqueles que se desenvolveram. Então é muito interessante esse ciclo. Então a minha grande dica, a minha grande lição do dia de hoje é não cai nessa. E recomenda para as pessoas mais jovens para também não caírem nessa. Se desenvolve e contribui e assim todo mundo consegue crescer. Vamos pro verso 1 então, né? Já falei demais, vamos lá. My friends are so depressed, I feel the question of your loneliness. Confidence cause I'll be on your side. You know I will, you know I will. Então meus amigos estão tão deprimidos, né? Então aqui também, uma coisa muito interessante que eu fui pesquisar, né? Eu me interessei muito em saber, assim, a gente tá analisando o Anthony já várias vezes, né? Que idade ele tinha quando foi gravado esse disco. E o Anthony já tava aí no início dos 30 quando ele gravou o One Hot Minute, né? Então é bem interessante que ele já tava aí no seu progresso como pessoa, como poeta, como músico, como observador da vida. Isso é uma coisa que o músico faz muito, que tem muito a ver com a psicologia, né? Ele observa o que está acontecendo ao seu redor. Então aqui o Anthony já tinha essa capacidade muito boa, criativa e analítica de observar o que acontecia e transformar em poesia, né? Então ele percebeu o quê? Meus amigos estão deprimidos, né? O John saiu da banda porque ele tinha o seu conflito com o sucesso. Então para ver que nem sempre fama e sucesso são as respostas para as coisas que nos incomodam. E a gente sabe no John isso é totalmente verdadeiro, né?
O cara não quer ser famoso. Ele quer compartilhar a música, compartilhar suas ideias, mas ele não quer ser famoso. Então é muito interessante, né? Às vezes a gente se engana também, né? Parte desses discursos ideológicos, né? Que o dinheiro resolve tudo. Não, cara, quantos milionários aí não tiraram a própria vida, né? Chris Cornell, Chester Bennington, né? Vozes de gerações inteiras que acabaram sucumbindo aí pelas coisas que incomodavam. Então a resposta não está no sistema econômico, a resposta está em se desenvolver como pessoa. I feel the question of your loneliness, né? Eu sinto a questão da sua solitude, da sua solidão. Então ele consegue sentir empatia pelos seus colegas. Confide, because I'll be on your side, you know I will, né? Então confide, a ideia da confidência, a confiança, né, entre o paciente e o terapeuta. O Anthony aqui tá fazendo esse papel quando ele faz essas músicas que falam sobre esses assuntos, né? Ele quer que os membros da banda confiem nele com os seus problemas para eles poderem resolver, né? Because I'll be on your side, porque eu vou ficar do teu lado, olha só, você sabe que eu vou, você sabe que eu vou. Então a gente vê que o Anthony tem esse lado empático, esse lado humano, que ele nota e percebe, né, uma pessoa muito sensível, que ele nota e percebe que os membros do Chili Peppers já estavam nas suas ruínas pessoais aí. E aí ele acaba querendo resolver as coisas. Então é muito interessante, né? Como ele se dispõe a fazer isso. E, olha, de alguém que já participou de banda, né? Então eu sei que a maioria das pessoas que assistem o canal tocam instrumentos, são músicos, então eu tenho certeza aí que vocês também já tocaram com outras pessoas, né? E tu poder dizer para uma pessoa, olha, isso aqui tá aqui me incomodando, isso aqui não tá muito certo, não tô gostando disso, ou confia em mim para conversar sobre isso, é uma coisa delicada. Principalmente em banda, que tem muito ego, né? As pessoas querem participar, as pessoas querem contribuir e não querem ser criticadas se a contribuição não é tão boa ou pode ser melhorada. E aí o Anthony tem essa coragem, olha só, né? Vamos analisar desse ponto de vista. Ele faz uma letra para falar disso, ele faz uma música lançada para o mundo inteiro ver que ele tem que falar sobre esse assunto. Muito interessante, muita coragem do Anthony, né? Ex-girlfriend call me up, alone and desperate on the prison phone. They want to give her 7 years for being sad. Aqui é bem interessante, enigmático, assim, né? Eu não sei muito bem o que ele quer dizer, mas vamos lá. Minha ex-namorada me ligou. Ela estava sozinha e desesperada no telefone da prisão. Eles querem dar para ela 7 anos por estar triste, né? Então aqui é interessante porque eu não imagino que a prisão seja aquela prisão de cadeia, né? Eu não sei a história, né? Talvez aí o fã de Chili Peppers pode saber exatamente quem é essa pessoa que ele tá falando, né? Mas foi alguém que foi preso por alguma coisa ou foi presa no decorrer ou pela circunstância de estar mobilizada a fazer algo, né? Então vamos... Aqui eu fui psicológico demais, né? Falei muito complicado para dizer o quê? Ela cometeu algum crime ou fez alguma coisa de errado porque ela foi motivada por alguma patologia. Tá. Ainda tô usando psicologismo, linguagem complicada. Vamos lá, né? Isso é uma coisa que a gente tem que aprender também, né? Não falar complicado, porque a gente começa a complicar o jeito de se expressar e as pessoas não entendem, a gente passa por bobo, né? Então, vamos lá. Ela foi presa porque ela estava sob efeito de alguma substância. Só que aí, como ela foi presa, mandaram ela para uma clínica de reabilitação, alguma coisa que seja necessário ser tratado, né? É a conotação de estar triste, né? Ela foi presa por estar triste? Não. Ela foi presa porque ela precisava tratar isso que leva ela à tristeza, que é tão severo que fez ela cometer crimes. Então, pronto, melhor explicado, né? Então, eles querem dar 7 anos, ou seja, a sentença inicial, talvez, e aí por bom comportamento, outras coisas, ela pode reduzir essa sentença, e se ela decidir aceitar fazer o tratamento também para qualquer coisa que esteja mobilizando ela, ou talvez não seja nada disso, e aí o fã de Chili Peppers pode me dizer o que ele quis dizer com isso, né? I love all of you, hurt by the cold, so hard and lonely too, when you don't know yourself, né? Então, eu amo todos vocês, eu estou machucado pela frieza, né? Então aí o Anthony mostrando exatamente o que ele está sentindo, so hard and lonely too, né? Então é tão difícil e também, ao mesmo tempo que é difícil, é muito solitário, when you don't know yourself, quando você ainda não se conhece. Então ele pode estar falando dele, pode estar falando dos outros, né? Aqui é uma época muito conturbada no Chili Peppers, né? Então o John saiu, tinha falecido o outro guitarra, então o Flea tava, não sei se, acho que o Flea tava num divórcio, o Chad Smith tá usando droga, então tipo assim, todo mundo tinha um problema que tava consumindo a vida deles, né? Então o Anthony também, né? Usando substâncias aí, então ele tava se sentindo aí sozinho na própria banda. A gente já traduziu alguma outra letra que ele falou sobre isso, então tá aqui um tema que se repete, né? Recorrente na música do Chili Peppers, né? My friends are so distressed and standing on the brink of emptiness, and no words I know of to express this emptiness. Então, os meus amigos estão tão angustiados, né? O distress é a ideia de angústia, né? Parece outra palavra, né? Parece que tem mais a ver com estresse, mas na verdade distress é angústia. And standing on the brink of emptiness. Eles estão parados na beirada do vazio. Então, aqui bem interessante, né? E forte essa letra, né? O tom dessa música, né? Já é uma música de um tempo médio e ali os acordes
já são meio melancólicos, então tem esse clima, né? E isso é uma coisa muito legal. A poesia da letra se traduz para a poesia sonora, né? Isso também é umas coisas, é o clássico da composição também. Às vezes a pessoa escreve alguma coisa na guitarra tão melancólico que não tem como a letra ser sobre outro assunto, né? Então às vezes a melodia guia a temática do som. And no words I know of to express this emptiness. Né? E não existem palavras que eu conheça para poder express, né? Poder se expressar, né? Não existem palavras que eu conheça para expressar este vazio, né? Olha só. Então aqui o cara tava sofrendo mesmo, né? I love all of you, hurt by the cold, sore and lonely, né? Imagine me taught by tragedy, release is peace, né? Então me imagine, eu fui ensinado pela tragédia e deixar ir, né? Soltar é a paz. Aqui é totalmente psicologia. Então aí, ó, comecei achando que o tema inicial do vídeo de hoje ia ser meio polêmico, mas ele tem tudo a ver com essa letra, né? Então o que acontece, né? Me imagine, eu fui ensinado pela tragédia, a gente tem que aprender com os erros, né? Então ficar só reclamando não ajuda em nada. Release is peace, né? Então deixa ir, né? Então não se apega às coisas, mas também, clássico freudiano, a cura se dá pela palavra. Tu tem que falar sobre as coisas que te incomodam. E tu pode falar sobre as coisas que te incomodam sem reclamar, sem ser julgador, sem apontar o dedo, porque isso sim não ajuda ninguém. Tu trazer um assunto à tona, como o Anthony fez aqui, para poder ser discutido e conversado, ótimo. A partir do momento que começa a julgar, apontar, mas tu não tem a solução para a coisa que tu está apontando, aí vira algo que não ajuda ninguém. Então a gente tem aqui uma letra bem interessante, né? Um Anthony aí com muita coragem de trazer para seus colegas aí, seus amigos de banda, né? My friends, né? Os amigos dele, muita coragem para trazer esse assunto à tona e fazer as coisas melhorarem, né? E a gente pode ver que melhorou o Chili Peppers, né? Com certeza. I heard a little girl and what she said was something beautiful. To give your love no matter what was what she said. Então eu escutei uma pequena garota e o que ela disse foi algo belo. Para dar o seu amor, não importa o que, isso foi o que ela disse. Então, assim, né? Terminou a música um pouquinho idealizado, assim, né? Porque o Chili Peppers, eles têm esse lado, né? Eles são da Califórnia, aí, oeste dos Estados Unidos. Então, essa cultura mais liberal faz parte do som deles, do crescimento, né? Psicologia pura, né? Behaviorismo. Então, eles cresceram num ambiente que tem esse cultivo, né? São Francisco era onde viviam os maiores hippies do movimento lá de anti-guerra e tudo mais. Então, esse lado oeste dos Estados Unidos sempre foi mais liberal. Não tem nada de errado com isso. Mas aí o que acontece é que aqui ele já é um cara de 30 anos dando esse discurso mais infantilizado, né? Então, não tem nada de errado de tu espalhar o amor, mas como um adulto, tu pode te expressar de outra maneira, né? Porque aí, quando a gente fala adulto, principalmente nos dias de hoje, a palavra amor, ela é muito idealizada. É aquele amor de filme, é aquele amor que não tem erros, é aquele amor, né? Totalmente, eu só tenho essa palavra para usar, né? Então, que nem o Anthony, eu não tenho palavras para descrever, eu tenho. É idealização. A gente está botando nesse lugar de perfeição que não existe. Ser humano é ser imperfeito. E a gente tem que ajudar e achar maneiras de resolver a nossa imperfeição. Não apontar o dedo, como pessoas estão fazendo hoje, mas ao mesmo tempo também não idealizar nessa coisa linda, bela de filme, todos viveram felizes para sempre. É muito melhor viver pleno para sempre, que também não vai acontecer, né? Porque a plenitude é tu estar feliz com as coisas que tu tem, mesmo que nem sempre elas sejam perfeitas, né? Então eu prefiro muito mais usar a palavra plenitude do que essa ideia idealizada de amor, felicidade, essas coisas que vendem hoje em dia, porque senão tu cria para ti um objetivo que é impossível de ser alcançado. Então essa foi My Friends do Chili Peppers. Tem entendimento melhor dessa letra ou quer pedir uma música para o próximo episódio? Deixa embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English. Quem sabe inglês cresce como pessoa e tira suas próprias conclusões.